Hebreus 12, do 1 ao 3. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Aleluia, que texto maravilhoso. Nós estamos encerrando mais uma semana de oração. E o tema dessa semana de oração foram os avivamentos da história da igreja. E foi uma bênção, irmão. Na segunda nós tivemos um panorama bíblico, onde o pastor Gleidson falou um pouco sobre como os avivamentos aconteciam no Velho Testamento. Eles vinham de períodos de profunda crise, de profunda idolatria. E Deus, através da sua palavra e do seu Espírito, reconstruía o temor e o tremor do seu povo. Na terça, eu falei sobre Jerusalém, e eu falei que o avivamento ele é gerado, e ele não acontece de repente, amém? Que o avivamento nasce nos corações de homens e mulheres que convivem com Jesus, e que recebem a sua palavra. Aqueles 120 que estavam reunidos na casa da mãe de Marcos, eles conviveram, andaram com Jesus, e receberam da sua palavra e da sua promessa. E são esses homens a quem Deus escolhe para gerar avivamento. Homens e mulheres que andam com Jesus. E eu falei que avivamento é para quem busca a Deus. Porque quem busca avivamento não recebe nem avivamento e nem Deus. Amém? Os apóstolos eles estavam orando e eles estavam reunidos ao redor de um nome. E era o nome de Jesus. Ao redor de uma palavra, a palavra de Jesus. Ao redor de uma pessoa, a pessoa de Jesus. Na quarta, a conferencista internacional Thaís pregou sobre o avivamento moraviano. E ela falou que avivamento gera unidade no corpo. A vida de Deus no meio de um povo é marcada por união entre os irmãos e oração em Cristo. Ela falou também sobre a vida de oração, que a vida de oração é regada por um desejo de conhecer mais a Deus, de compartilhar mais a vida de Deus, do que simplesmente por exercer uma disciplina. Oração é ter prazer na presença do Senhor. E se tem uma coisa que aquele povo fazia, os moravianos, era orar, irmãos. A Thaís falou que eles oraram 100 anos seguidos. Tem alguns historiadores que dizem que eles oraram até 120 anos, 24 horas por dia, todos os dias do mês, todos os meses do ano, por 120 anos. A história conta que os moravianos enviaram missionários para o mundo inteiro, durante 20 anos, mais do que todas as outras igrejas do mundo juntas. Uma igreja só, durante 20 anos, enviou mais missionários para o mundo do que todas as outras igrejas do mundo. E aquele era um povo que orava muito. Oração é base, é fundamento. E ela falou também sobre a amizade com Deus. Que é impossível ser amigo de Deus e não se envolver com aquilo que Ele está envolvido. Aqueles que convivem com Deus são naturalmente tomados pelo desejo de ver a sua obra manifesta na terra. Meu Deus, que coisa tremenda.
Quer dizer, então, Michel, que se eu não estou envolvido com as coisas de Deus, é muito fácil perceber que eu não estou envolvida com o próprio Deus? Sim. Porque aqueles que estão envolvidos com Deus, estão envolvidos com a obra de Deus, com a palavra de Deus, com a causa de Deus. Amém? Na quinta-feira, nós tivemos a pregadora intergaláctica Isabel Rodrigues. E ela falou sobre o avivamento na Inglaterra. Estou fazendo um resumo da semana para quem não veio, amém? Para que você não fique deslocado. E ela falou que o avivamento é sobre ousadia e convicção. Eu não sei se você sabe, mas o avivamento na Inglaterra foi o tempo onde surgiram as pregações ao ar livre. Não tinha pregação ao ar livre, só tinha pregação na igreja. Só que quando Deus levantou John Wesley, George Whitefield, o irmão de John Wesley, que Deus incendiou aqueles homens, a igreja não quis mais saber daqueles homens, e expulsaram aqueles homens. Sabe o que aqueles homens fizeram? Ficaram tristes, abalados? Não. Tem uma frase de John Wesley que é tremenda, que ele diz assim: o mundo é a minha paróquia. E quando expulsaram eles da igreja, eles pregaram nas ruas, pregaram nas praças, pregaram nas minas. Irmão, tem relatos de George Whitefield pregando para 100.000 pessoas na Escócia. Só que eu não sei se a sua cabeça consegue imaginar isso acontecendo, porque na época não tinha microfone, não tinha som. Na garganta para 100.000 pessoas, isso é milagre, irmão. É milagre. Você imagina uma cena dessa? Eles pregavam para 10, para 15.000 pessoas na garganta, 2, 3 vezes por dia. Relatos dizem que Whitefield pregou mais de 18.000 mensagens. John Wesley pregou mais de 40.000 mensagens. John Wesley andou mais de 400.000 quilômetros a cavalo e a pé para pregar a palavra de Deus e evangelizar sobre a palavra de Deus. John Wesley, só com a venda dos seus livros, dizem que ele ganhou uma média de 2 milhões de libras. E ele morreu sem um centavo no bolso, porque doava tudo. E a Inglaterra foi totalmente incendiada pela vida daqueles homens. E a segunda coisa que Abel falou foi: apesar dos desafios e perseguições, devemos pregar fé com fé e vida com vida. Porque é a vida que respalda aquilo que você fala. Tem outra frase de Wesley que eu adoro. Ele diz assim: eu me ponho em chamas e as pessoas vêm para me ver queimar. Não é sobre o que ele fala simplesmente, mas é sobre aquilo que ele é, que aquela mensagem já afetou a sua vida. E a terceira coisa que Abel falou foi que esse é o verdadeiro avivamento, o que revela aos homens o Cristo Salvador. Esses homens não apontavam para si, irmãos, eles apontavam para Deus, apontavam para a glória de Deus, apontavam para o único que é digno de receber honras, glórias e louvores. Quem é o único que é digno de receber honras, glórias e louvores? Jesus, aleluia. E na sexta, tivemos a pregadora intercontinental, Amanda Cunha. E ela falou sobre o avivamento da Rua Azusa. Aleluia. E a primeira coisa que ela disse é que precisamos alinhar os nossos corações ao coração de Deus, através de uma vida de oração, para que saibamos qual a sua vontade para esse tempo e possamos nos levantar como intercessores para que ela se cumpra. Todos os avivamentos acontecem em contextos profundos de oração. Não existe despertamento espiritual sem oração, sem uma profunda vontade de orar, sem uma profunda vontade de estar na presença de Deus. E quando eu estou falando de oração, irmãos, eu não estou falando apenas do ambiente eclesiástico, mas eu estou falando de uma vida de oração. Porque tem muitos irmãos que reclamam, que tem uns pastores aí que são exagerados, uns pastores aí de uma tal de uma mesa do Pai. Querem orar 2 horas, 3 horas, acaba o culto 10h30, 11 horas. E eu concordo com quem reclama, irmão.
Como assim, Michel, tu concorda? Claro. Você quer chamar alguém que não orou 1 hora a semana inteira para orar 3 horas no sábado? Ele não vai aguentar, irmão. Vai reclamar. E tem uma coisa que a Amanda falou ontem, que está escrito no livro do Frank Bartleman sobre o avivamento da Rua Azusa. Que o Frank Bartleman diz: o ambiente gerado naquele lugar era insuportável para os carnais. Está escrito no livro, não é palavra minha, não é palavra da Amanda, está lá. O ambiente gerado naquele lugar era insuportável para os carnais. Porque tem que ter prazer na presença de Deus, irmãos. Se você me chamar para a sua casa, para a gente assistir 3 rodadas do Brasileirão, eu vou dormir, irmão, porque eu não tenho prazer no futebol. Agora, se for 3 jogos de basquete, aí me chame, que é nós, né? Compra a pipoca e assiste. A mesma coisa na presença de Deus, irmãos. Se nós não tivermos prazer na presença de Deus, nós não suportaremos aquilo que Deus vai fazer. É como uma árvore que não tem raízes e está plantada à beira de um rio. E essa árvore clama: Senhor, aumenta as águas. Senhor, aumenta as águas. E Deus responde: se eu aumentar as águas, você vai ser arrancado, porque você não tem raízes. Muitos estão clamando por um avivamento, mas se o avivamento viesse, eles não suportariam, por não ter raízes profundas na palavra de Deus e no Espírito de Deus. A Amanda falou que os cultos na Rua Azusa eram ininterruptos, 24 horas por dia, quase durante 3 anos. Se já não chamam de exagerados, com 3 horas de culto. Se tivesse culto 24 horas por dia num avivamento da Rua Tupi, muitos não suportariam e iriam embora, irmãos. A Amanda também falou que as nossas expectativas devem estar em Deus e não nos homens. Não se trata de olharmos para alguém que está olhando para Deus, mas se trata de todos nós olharmos para Ele. E no livro do Frank Bartleman, diz que o William Seymour, que era o pastor da igreja da Rua Azusa, sentava atrás de um caixote, botava a cabeça dentro da caixa e ficava lá o culto inteiro. E os próprios membros da igreja oravam e louvavam, e levantavam a sua mão, e levantavam as suas vozes. Isso acontecia durante dias e dias. E aí eu te pergunto, se você viesse para o culto da mesa do Pai, e não tivesse ninguém cantando, e nenhum pastor para pregar, qual seria o seu posicionamento diante disso? Você levantaria sua voz para orar? Levantaria suas mãos em louvor e adoração ao seu Deus? Levantaria um clamor e uma oração nesse lugar? Ou você sentaria durante meia hora e depois, o que está acontecendo aqui? Eu vou embora, hoje não tem culto. Mais uma vez eu vou dizer, não são palavras minhas, está tudo escrito nos livros, amém? Os cultos eram assim. Muitas vezes não tinha instrumento, muitas vezes não tinha som, mas como nós cantamos agora há pouco, com as vozes da igreja, aquele era o louvor daquele lugar. Porque eu já disse aqui outras vezes, esse não é o ministério de louvor da igreja, esse é o ministério de louvor da igreja. Esse é o ministério de música, mas o de louvor somos todos nós, irmãos. É a sua voz, são as suas mãos, é o seu elogio, a sua paixão, o seu amor por Deus. E a Amanda também falou que avivamentos não surgem do nada e não podem ser produzidos por pessoas. Avivamentos são produzidos por Deus, que usa homens e mulheres disponíveis e gestacionados em intercessão, que sejam humildes e que estejam esvaziados de si mesmo. Amém? Amém? O que é que eu aprendo com esse último tópico aqui? Só para a gente já entrar na palavra. É que avivamento não pode ser marcado, irmão.
Eu não posso marcar um culto de avivamento para a quarta que vem, porque avivamento não é gerado pela minha agenda, mas pela agenda de Deus. Avivamento acontece quando Deus quer, quando Deus se move, quando Deus ele vem de uma maneira assim mais palpável diante do seu povo. Eu não posso marcar avivamento, eu não posso gerar avivamento. Avivamento só quem pode gerar é o Senhor Jesus. Amém? Isso é difícil de ouvir nesse tempo, né, irmãos? Culto de avivamento, congresso de avivamento, reunião de avivamento. Busque a Deus. Se você buscar a Deus, você vai ver algo genuíno acontecendo na sua vida. Continua sendo simples, continua sendo básico. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão. Buscai que reino em primeiro lugar? E aí, as demais coisas são? Mas se eu buscar as demais coisas em primeiro lugar, nem as demais coisas e nem o reino. Se eu busco avivamento mais do que eu busco a Deus, eu posso até ter uma boa intenção, irmãos, mas eu não estou fazendo com o princípio correto. Porque nós buscamos a Deus não por causa de um avivamento. Nós buscamos a Deus porque Ele é digno de ser adorado, de ser honrado e de ser glorificado. Amém? Deixa eu te dizer algo, avivamento não é uma moeda de troca. Não é algo que você pode usar para espremer o Senhor e colocá-lo contra a parede. Como assim, Michel? Muitos de nós estão declarando na presença de Deus. Queria tanto que um avivamento viesse. E não tem nem maldade, irmão. Pode até ter uma boa intenção no coração. Não se sinta acusado na sua motivação. Amém? Queria tanto um avivamento que acontecesse. Se o avivamento acontecesse, eu ia chorar mais. Eu ia me entregar mais. Se o avivamento acontecesse, eu ia evangelizar mais. Eu ia levantar as minhas mãos mais vezes. Se o avivamento acontecesse, eu ia passar mais tempo na presença de Deus. E eu não sei se você percebe como isso tem cara de barganha. Como assim, Michel? Cara de barganha? Senhor, se tu me der um avivamento, eu te amo mais. Senhor, se tu me der um avivamento, eu canto mais. Se tu me der um avivamento, eu me entrego mais. Se tu me der um avivamento, eu vou fazer mais. Isso está errado, irmãos. Por quê? Porque independente de avivamento ou não, nós temos que amá-lo mais. Nós temos que buscá-lo mais. Nós temos que nos entregar mais. Nós temos que cantar mais, que chorar mais, que orar mais, que ler mais a palavra. E se Ele mandar um avivamento, glória a Deus. Se não mandar, glória a Deus também. Não tente barganhar com o Senhor. Você sabe aquela música, o melhor de Deus ainda está por vir? É mentira. O melhor de Deus já veio e tem um nome, o nome dele é Jesus. E quando ele ascendeu ao céu, a palavra de Deus diz que ele deixou um outro consolador, que é o Espírito de Deus que habita dentro de você. Sabe, aquele Espírito que pairava sobre as águas é o mesmo Espírito que está dentro de ti, irmão. Toda força, toda santidade, toda motivação que você precisa para se mover na presença de Deus, não está fora, não vai vir, mas está dentro, esperando para ser manifesta na sua vida. Amém? Glória a Deus. Ou não? Amém? Aí você pode estar se perguntando, glória a Deus, Michel, entendi até aqui, mas não entendi o que esse texto tem a ver com avivamento. O que é que esse texto tem a ver com avivamento? O autor de Hebreus, ele está falando sobre homens e mulheres que diante de Deus tiveram uma postura, tiveram um testemunho de fé e de renúncia. Homens e mulheres de Deus, que Ele mesmo diz que esse mundo não foi digno deles. E o autor aos Hebreus começa o capítulo 12 dizendo, portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos do pecado e de tudo que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Olhe para mim, ele está falando que a nossa caminhada é uma corrida, amém? E ele está comparando a nossa vida
com uma corrida que tinha na época dele, que era a corrida grega. Era uma corrida de longa distância, de mais ou menos 42 quilômetros, que ligava a cidade de Maratona à cidade de Atenas. É por isso que corridas longas têm o nome de Maratona, que era o nome da cidade. Amém? E essas corridas, elas eram cercadas por um público que vinha ver os atletas. Eu não sei se você já viu alguma coisa da Grécia Antiga. Tem aquelas estátuas dos atletas, dos homens bonitos e tal. Então tinha um público que vinha ver essas corridas, que vinha assistir, que vinha apreciar. E o autor aos Hebreus está dizendo assim: a vida de vocês é uma corrida, e vocês estão correndo essa corrida, mas tem um público assistindo vocês correrem essa corrida. E esse público que está assistindo vocês correrem essa corrida são esses homens dos quais o mundo não foi digno. E ele usa o termo grande nuvem de testemunhas. Eles que são a fonte de inspiração e representam um padrão de homens e mulheres que deixaram tudo por Deus. E essa palavra testemunha, ela vem do grego marturos, que originou a palavra Marte, que significa testemunhar. Quem conhece a palavra Marte? Marte são aqueles que morrem por uma causa. Então os mártires cristãos são aqueles que entregam a sua vida ao ponto de morrer pela causa de Cristo. E o autor aos Hebreus está dizendo assim: aqueles que estão olhando para vocês, testemunhando a corrida de vocês, preste atenção, são os mártires, os homens e as mulheres que entregaram a sua vida pela causa de Cristo, que derramaram o seu sangue, que perderam os seus bens, que perderam as suas vidas. São esses homens e essas mulheres que estão assistindo a corrida de vocês. E eu não sei você, meu irmão, mas isso me deixa profundamente constrangido. Por quê? Imagina você. Você é um jogador do Fortaleza ou do Ceará? De acordo aí com que time que você gosta. E você vai fazer a sua estreia no Castelão. Aí você está lá todo ansioso. É hoje, Jesus. Eita, glória. Quando você entra no campo, que você olha para a arquibancada, está lá Pelé, Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Lewandowski. Os melhores jogadores do mundo que você pensar estão lá na arquibancada para lhe assistir. Você ia ou não ia dar uma gelada? E ou não? Já pensou, irmão? No nosso contexto aqui, a gente é convidado para pregar. Aí chega na igreja. Oh, aleluia, eu vou pregar uma palavra. Aí você levanta os olhos. Aí está o Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes. Aí está o Jonas Madureira. Sangue de Jesus. Feche seus olhos. Louve. Dá ou não dá uma travada? O que o autor aos Hebreus está dizendo é que os homens e mulheres que estão assistindo, entre aspas, que a gente não é espírita, mas que testemunham da nossa corrida, são John Wesley, George Whitefield, William Seymour, Lutero, Calvino, Paulo, Pedro, Tiago, João, até o topo, que é o próprio Jesus. São esses homens que, muito mais do que assistindo, eles são o modelo de como nós devemos correr a corrida chamada vida. São os homens que já finalizaram a carreira e que deixaram um legado para toda essa terra, um legado de devoção, um legado de amor, um legado de paixão. E muito mais do que assistindo, irmãos, isso me deixa um pouco assustado, sabe por quê? Porque eu entendo que esse aqui é o padrão. São esses homens que são o padrão da fé. São esses homens que são o padrão do testemunho, da entrega, da renúncia. E eu estava meditando sobre essa palavra nessa semana. E o Espírito Santo ministrou algo tão forte sobre a minha vida, irmão. Porque muitas vezes nós estamos beirando o orgulho. Olhe para mim. Porque aquele pastor adulterou com 2 mulheres. Aquele outro usou drogas, saiu do altar. Aquele ali não prega nem a palavra. Quem prega a palavra somos nós. E nós tentamos, olha aqui, nos comparar
com homens e mulheres que têm um padrão lá embaixo. Agora eu te faço uma pergunta. Comparado a esses homens que eu falei aqui, como está a nossa fé? Porque é muito bom a gente se comparar com os fracos. Comparado a esses homens aqui, como está a nossa fé? Eu prego a palavra, aquele pastor... Não, irmão. Se compare com George Whitefield, para ver se você vai ficar bichão. Com John Wesley. Com Paulo. Com Pedro. Você quer se comparar com quem está errando? Quer se comparar com quem está fora do cristianismo, inclusive? Com quem prega o ano todo e não prega um dedo da palavra? Estou brincando não, irmão. Eu recebi uma palavra, uma mensagem no WhatsApp. Uma pregadora pregando 1 hora, não teve um versículo. Não teve um texto da Bíblia, nada. Nós devíamos estar nos comparando com esses homens aqui. Esses homens que são o padrão de fé. Esses homens que são o padrão. Esses homens que são aqueles que já correram a corrida. E que foram aprovados por Deus. Eu oro muito, irmão. Você ora mais que o Whitefield, que o John Wesley. Você ainda ora pouco. Nós temos que orar mais. Sabe qual é o primeiro sinal para a gente identificar quem não sabe da Bíblia? Ele abre a boca e já li a Bíblia várias vezes. Esse aí não sabe de nada, irmão. Não tem exceção não, é tudinho que diz isso não sabe. Porque você pega homens que têm PhD a vida todinha estudando a Bíblia. Você pergunta, irmão, assim assado, eu ainda estou arranhando a superfície. Ai, cara, que lindo. Que lindo. Eu tinha um pastor que dizia assim, deixa comigo, que aqui sabe de Bíblia. Misericórdia, irmão. Nós temos que nos comparar com esses homens aqui. Essa grande nuvem de testemunhas. Que não está apenas assistindo a corrida. Mas eles estão nos dizendo como a corrida deve ser corrida. Tem muito mau exemplo por aí, irmão. Muito mau testemunho. Muito escândalo. Sou só eu que vejo os escândalos, é? Nas igrejas e tudo. Sim ou não? Você vê também? Levanta a mão. Mas deixa eu te dizer algo. Ainda tem um padrão que nós devemos seguir. E está aqui o padrão. Está aqui o padrão. Todo mundo consegue ser bichão em cima do escândalo dos outros. Eu quero ver nesse padrão aqui quem é o bonzão. Porque aqui, meu amigo, diante dessa palavra aqui, não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem negro. Diante do nosso Deus, todos nós somos pequenos. Diante da sabedoria dele, todos nós não sabemos de nada. Diante da sua força, todos nós somos fracos. Diante do seu poder, nós não podemos fazer nada. Quando ele se revela diante de nós, acabou a vanglória. Não tem rei, não tem governador, não tem presidente. É tudo pequeno diante de um Deus grande. E ele é o padrão que nós devemos buscar a partir de hoje, irmãos. Eu falei para o pessoal dessa igreja nessa semana. Ao falar desse tema, nós estabelecemos um padrão. E agora é esse padrão aqui que nós temos que seguir a partir dessa semana. Eu disse até brincando, nós arranjamos para nossas costas. Porque a partir de hoje, nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis. Porque a história, os homens e a Bíblia que andaram nos caminhos do Senhor, eles estão olhando para a nossa caminhada. Sabe por quê? Porque a próxima geração precisa ter testemunhas dessa geração, irmãos. E nós precisamos nos levantar como homens e mulheres que vão continuar a história desses homens e mulheres aqui, para que a igreja do Senhor continue avançando. Amém? Glória a Deus. E o nosso texto começa com que palavra? Bota aqui, por favor, Ju. Hebreus 12, 1. Vocês já vão se acostumando, né? Já vão descobrindo. Qual é a palavra que começa? Portanto. Então quer dizer que esse texto ele está ligado a mais textos. O texto de Hebreus 12 está ligado ao texto de Hebreus 11 e o texto de Hebreus 10. E em Hebreus 11, nós vamos identificar o que essas testemunhas tinham de tão incomum. E você sabe o que essas testemunhas tinham de tão incomum e de tão precioso? Fé. Fé. Só isso, Michel?
Só fé. Quer dizer que eles não eram mais privilegiados fisicamente do que nós? Não. Tinham as mesmas necessidades que nós? Tinham. O mesmo corpo? Tinham. O mesmo espírito? Tinham. Mas eles tinham uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Capítulo 11 nos mostra, irmãos, que esses homens, eles olhavam para Deus e eles estavam tão determinados, tão apaixonados, que não existia nada que Deus pudesse pedir deles que eles não dariam. Não existia nada que os homens pudessem fazer para que eles negassem e abandonassem esse Deus. Esses homens estavam tão envolvidos pela presença de Deus e pela revelação de quem Deus era, que nada os distraía e tirava-os do foco. Homens dos quais o mundo não foi digno. E a palavra diz em Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 5, escute. Ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Repita comigo, a prova daquilo que não podemos ver. Esses homens não se moviam pelo que viam com seus olhos naturais, mas mediante uma palavra de Deus, mesmo sem ver, escute, mesmo sem sentir, mesmo sem tocar, esses homens se moviam em fé, em confiança, em amor, em entrega, em paixão. Então deixa eu te dizer algo, não importa se os seus olhos estão vendo ou não estão vendo, se Deus te chamou, se Deus te mandou, se Deus, Ele chamou o teu nome, faça. Você não precisa de provas, você não precisa ver, você não precisa sentir, você precisa obedecer pela fé, irmãos. Homens que se moviam por fé. E no versículo 2 diz, porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que se tinha agradado a Deus. Esses homens estão me assistindo e te assistindo. Esses homens estão testemunhando da nossa corrida. Esses homens aqui, não é o pastor pecador, deixa ele para lá, irmão. Ore por ele, pelo seu arrependimento e pela sua conversão. Mas o padrão está aqui. Esses homens, é que você tem que olhar para eles e dizer, Senhor, será que a minha fé, será que o meu testemunho, será que a minha vida está alinhada com esses homens aqui? Esses homens, sem fé, nós não temos nada. Sem fé não temos nem relacionamento. Fé é básico para a nossa vida cristã. Hebreus 11:6, a palavra de Deus diz, escute, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que ele recompensa todos quantos se consagram a ele. Michel, eu quero me aproximar de Deus, fé. Eu quero andar mais perto de Deus, fé. Michel, eu quero ter um relacionamento mais aprofundado com Deus, fé. Acredite, irmão. Você precisa acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa acreditar naquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Você precisa acreditar naquilo que o Espírito Santo pode fazer através de um homem, de uma mulher pecadora como eu e como você. Mas sabe qual é o problema? É que nós não acreditamos, irmão. Eu quero usar um exemplo que não é nem meu. Eu posso, Thaís? A gente estava conversando essa semana. E a Thaís, ela mora aqui na igreja. E a Thaís disse que de vez em quando chega alguém para ela e diz assim,
eu não tinha coragem de morar na igreja. Eu não tinha coragem de morar aí. Aí eu disse assim: Thaís, a próxima vez que te perguntarem, tu diz assim: tu não tem coragem de morar na igreja, mas tem coragem de desobedecer a Deus todo dia. Quer dizer que se Deus te mandasse morar na igreja, tu não ia morar porque não tem coragem. Quer dizer, irmão, ó, escuta o que eu vou dizer agora. Isso não aparenta a gravidade que tem de uma pessoa chegar para outra e falar assim: saia da vontade de Deus, porque eu não tenho coragem de estar lá. Meu Deus do céu. É igual Pedro, quando Jesus disse que ia morrer, Pedro, ó, não, Senhor, não deixaremos que tu morras. Como foi que Jesus respondeu a ele? Para trás de mim, Satanás. No livro do Avivamento da Rua Azusa, Frank Bartelman diz que Deus não usa gente cheia de opinião. Não importa, irmão, que eu tenho coragem ou que eu não tenho coragem. Não importa o que eu gosto, o que eu não gosto. Não importa o que eu quero e o que eu não quero. Importa obedecer a Deus. Importa andar nos caminhos de Deus. Importa que Ele cresça e eu continue diminuindo todos os dias. Para de ser mimado, cara. Quem não gosta disso? Se Deus mandar, vai com a faca no dente, irmão. Rambo. Acreditar é isso. Michel, mas eu não senti nada. Sabe, é uma confirmação de Deus. Se Deus mandou, irmão, vai. Vai. Sabe aquela história de crente? Eu vou fazer tal coisa, porque eu estou sentindo paz. Oh, meu Deus. Aí lá está Jesus no Getsemane, angustiado, suando sangue. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. A palavra diz que Jesus estava sentindo paz, irmão. Jesus estava angustiado. Jesus estava suando sangue. Mas tinha uma palavra, e a palavra que importa não é o que você sente. O coração do homem é enganoso, irmão, mas a voz de Deus é certeira. Se Deus mandar fazer, faça. Porque esse é o caminho mais seguro do mundo. É melhor você estar no Iraque, debaixo de uma palavra de Deus, do que em Fortaleza, em desobediência. O lugar mais seguro do mundo é a obediência. O lugar mais seguro do mundo é a obediência. Não tem parede, não tem cofre, não tem cadeado no portão que resista ao desobediente, irmão. O lugar mais seguro do mundo é a obediência. E deixa de pedir a Deus prova. Deus não precisa me explicar, nem te explicar nada. Se Ele mandou fazer, faça. Se Ele mandou seguir, siga. Se Ele mandou deixar, deixa. Se Ele mandou falar, fale. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando eu estava começando o ministério pastoral na minha vida, Jesus, que no meu antigo aprisco, foi me dada uma escolha. Ou você faz isso, 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 aquilo, outro, você sai. E eu, amém, Jesus, me dá um sinal. Aí Jesus é misericordioso, irmão. Ele não precisa explicar nada para a gente não, mas ele, puf, sinal. Jesus, me dá outro. Tufo outro. Jesus, me dá outro. Tufo outro. Aí eu fui numa oração, numa igreja lá no centro. Me lembro como se fosse hoje. Deus tomou o pastor lá. Ele veio na minha direção. Aí Deus usa ele assim, ele fala voado. Cruz, sangue. Jesus. Aí ele passa assim, é um fax. Aí depois ele vai explicar que ninguém entende nada. Deus manda te dizer. Ele olhou para mim e disse: Deus manda te dizer. Tu que está com síndrome de Gideão, de ficar pedindo sinal, o próximo sinal que tu pedir vai ser para condenação. Faz o que Deus te mandou. Saí valente da igreja naquele dia. Eu vou obedecer, irmão, aleluia. Oh, glória. Eu digo: não, Jesus, não manda mais sinal não. Tá bom.
Você está entendendo? A vontade de Deus é o lugar mais seguro do mundo, irmão. Sabe? Mas nós não acreditamos nisso, irmão. Já pensou, Cristiane? A Sara chega para ti e diz: mãe, eu ouvi ao Senhor, estou indo para a Coreia do Norte. Evangelizar, pregar, cuidar de pessoas. Não responde não, Cristiane. Mas você que tem filhos, sério, quem ia ficar feliz? A gente fica feliz quando o nosso filho diz assim: mãe, passei em medicina, em direito. Quem fica feliz quando o filho chega assim: mãe, eu quero ser missionário? Nós não acreditamos, irmão, na vontade de Deus. Nós nos perdemos da vontade do Senhor. Nós preferimos ver o nosso filho viver até 90 anos e ir para o inferno, do que morrer com 25 anos na Coreia do Sul pregando a palavra. Nós preferimos, é a verdade. Irmão, vou entrar na favela para evangelizar. Misericórdia. Misericórdia tu, macho, vai para trás de mim, Satanás. Quem está entendendo o que Deus está dizendo nessa noite, irmão? Sabe por quê? Porque fé é geração. Fé é ação. Se a sua fé não age, na verdade você não a tem. Porque fé sem ação é uma fé morta. Fé sem obras não serve para nada. Tiago diz na sua carta. E a fé desses homens gerou ação na vida desses homens. E eu quero ler, eu quero que você aqueça o seu coração por esses homens e mulheres que estão testemunhando a nossa corrida. Pela fé Noé, quando divinamente orientado, do 7, acerca dos acontecimentos que ainda não poderiam ser vistos. Olha, ele não estava vendo nada. Movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua vida. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Tem um ditado que diz assim: todo mundo chama Noé de doido, até o dia que chove. Já pensou, irmão? Constrói uma arca aí, para quê? Vem vir um dilúvio, aí tu sai lá fora, tá só o sol, ó. No segundo dia só o sol, no terceiro dia só o sol. Não interessa não, irmão, Deus não mandou, constrói a arca. Aí todo mundo zombando de Noé: ó o doido, ó o doido. Aqui no Ceará, Noé ali na Pacatuba: ó o doido, sai daí, doido. Aí um dia, meu irmão, ó, pum, no céu trovão, tum, chuva. Aí todo mundo: Noé, abre a porta, socorro. Aí já era tarde, irmão. Amém? E segue. Pela fé, Abraão, quando convocado, olha a ação, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Deus não deu explicação para Abraão. Deus disse assim: vai. Para onde? Vai, estou mandando. O que Abraão fez? Foi, mediante a fé, peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por que eles fizeram isso, irmão? Versículo 10. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Eles estavam olhando para o céu, eles estavam olhando para o alvo, eles estavam olhando para a eternidade. Amém? O pastor já contou essa história aqui, os Macabeus, uma família israelita, oprimida pelo exército romano. Pegaram eles, botaram os irmãos tudo do lado. Vamos ganhar eles pelo dinheiro. Te dou 100 mil, não sei o que, a moeda lá. Se tu negar o nome do teu Deus, não nego. 200 mil não nego, 300 mil não nego. Agora vamos bater. Pufo, não nego. Mataram um, mataram dois. Chegaram no menorzinho. Quando foram matar, disse que ele deu uma tremida. O filho. Sabe qual foi a reação da mãe, irmão? Olhou para ele e disse: não me envergonhe.
não me envergonhe. Daqui a pouco você vai estar com seus irmãos e eu também. Meu Deus, isso é fé. 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 Quem acredita no que Deus diz, irmão, vive igual Paulo, ó, num dilema. Doido para morrer, mas aqui servindo a igreja do Senhor. Quem tem medo da morte? É claro, eu não estou dizendo assim que eu quero, vem. Não, não é isso. Né, tá aqui, vai. Tem um tiroteio ali, é minha chance. Não é isso que eu estou dizendo, irmão. A gente não tenta o nosso Deus, nós não tentamos a Ele. Amém? Mas, irmão, a minha vontade era de estar com o meu Deus, cara, eternamente. De ver as promessas concluídas, de receber um corpo sem pecado, sem natureza pecaminosa. Eu não trocaria isso pelo Beach Park, eu não trocaria isso por uma viagem para a Europa, eu não trocaria isso por um casamento, eu não trocaria isso para ir para Orlando. A eternidade é o que nós temos de mais precioso, de mais valor, é a eternidade. Eu não trocaria por nada, irmão, por nada. Esses homens não trocaram porque eles estavam olhando para a promessa de Deus, para a eternidade. O texto segue, por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu o poder para gerar filhos, ainda que estéril e em avançada idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e incontáveis como os grãos da areia à beira-mar. Agora, escuta isso, o versículo 13. Está aqui, é? Não vou ler aqui. Todos esses viveram pela fé. Vou ler contigo. E morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Para aí. Lê de novo. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Parece com aquela música, né? Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Ops, acho que alguém não leu o Hebreus 11. Não, irmãos. Michel, mas que sentido isso faz? Como é que um homem de Deus que vive pela fé não recebe o que havia sido prometido? É porque, irmãos, escute o que eu vou te dizer. As promessas de Deus para essa cidade, escuta, não são para a mesa do Pai, são para as pessoas dessa cidade inteira. Quando Deus promete algo a Abraão, Deus está pensando num povo, irmão, está pensando na salvação de uma nação, está pensando na salvação da terra inteira. Por isso não importa, eu falei essa semana, não importa se o avivamento vai vir agora ou na próxima geração. Não importa se eu vou ser um avivalista ou se eu vou ser alguém que vai plantar um avivamento para a próxima geração. O importante é que a vontade de Deus seja feita. Nós queremos sim um avivamento para essa cidade. Eu vou dizer algo ousado aqui. E não importa se Deus não usar a mesa do Pai e levantar outra igreja, que seja feita a vontade de Deus. Não é para nós os mais poderosos da mesa do Pai. Começou lá o avivamento. Que Ele comece onde Ele quiser, irmão. Que Ele faça da maneira que Ele quiser, irmão. Que Ele salve através da pessoa que Ele quiser, irmão. Que se nós não ficarmos conhecidos na história da igreja, que assim seja. Mas que haja salvação por meio de quem Deus quiser usar. A promessa não é para o pastor Michel, para o pastor Gleidson. A promessa é para o povo de Deus. E o povo de Deus, todo ele vai receber na hora certa, na eternidade. Quando o meu nome e o seu nome for chamado, para que de uma vez por todas nós venhamos a morar com Ele. Nessa hora aí, meu irmão, tudo vai ser respondido. Tudo vai ser concretizado. Até lá, nós temos que andar em fé. Até lá, nós temos que suportar. Ah, meu Deus.
Como é que esses homens suportavam? Aí o versículo segue. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Esses homens suportaram porque sabiam que isso aqui ia acabar, irmão. No máximo dura 100 anos, depois nós vamos embora. Isso aqui acaba, isso aqui acaba, isso aqui acaba, isso aqui acaba, mas aquilo que Deus faz é eterno. Tudo isso vai passar, irmão. Tudo isso, esses homens sabiam disso. E aí o versículo 14, o autor aos Hebreus dá um checkmate. Olha, os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria. De novo, os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria. Não importa se a minha voz é feia, bonita, se eu canto muito, se eu prego muito, se eu não me expressar assim, de nada adianta. Os que expressam-se dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria. E o texto segue. Presta atenção quem está te assistindo. Eu quero que você vá acumulando esses personagens, amém? Pela fé, Abraão, em tempo em que Deus expôs a prova, ofereceu-lhe Isaque, ação, como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida. Porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. E simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Vou resumir, Abraão ia matar Isaque porque Deus pediu, o próprio filho. Amém? Fé. Pela fé Isaque abençoou Jacó. Pela fé Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos. Vou pulando aqui. Pela fé José também ao final da vida relembrou o êxito dos filhos de Israel. Mediante a fé, Moisés ainda recém-nascido foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por um curto período de tempo. Pela fé o cara escolheu sofrer. Que doideira. Por amor ao Messias. Escute, irmãos, versículo 26. Julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou. Por que ele perseverou? Pois fitava aquele que é invisível. É só pela fé que a gente renuncia. É só pela fé que a gente abre mão. É só fitando a Deus, aquele que não se pode ver. Mas eu vou deixar até aí, porque depois eu falo desse não se pode ver. Ai, Jesus, foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram. Também mediante a fé a prostituta Raabe, por haver escolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. E aí o autor aos Hebreus fica meio impaciente. E ele diz, quantos exemplos mais eu darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Os quais, escute, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, receberam cumprimentos de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados ao cárcere, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelha e cabras, necessitados, angustiados e maltratados, caminharam como refugiados, vagando pelo deserto e monte, pelas cavernas e buracos da terra,
pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus, por meio da fé, não presenciaram a concretização do que Ele havia prometido, tendo em vista que havia providenciado algo mais excelente para nós, a fim de juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Meu Deus, que texto precioso. E eu vou fazer uma pergunta para você, irmão. Eu sei que essa pergunta vai te ferir, mas não precisa nem responder não. Responda só para você mesmo, amém? Quem já chegou nesse nível aqui? Quem está perto disso aqui? Amém. Quem está caminhando para esse lugar? Quem tem intenções de chegar nesse lugar aqui? Irmão, esse é o padrão. Esse é o padrão de fé. Esse é o padrão de fé, irmãos. E não tem para onde correr. O autor aos Hebreus está botando uma mensagem na nossa cara. E ele está dizendo, esse é o padrão de devoção. Esse é o padrão. E se essa pergunta te feriu, irmão, nosso Deus é o Deus que fere, mas é o Deus que cura também. E Ele quer te curar, para te levar para esse padrão de fé aqui. Para te levar para esse padrão de fé aqui. Porque essa semana nós falamos sobre os avivamentos. Mas muitos desses aqui não viram avivamentos. E são considerados homens que o mundo não é digno de tê-los. Esse padrão, irmãos. Vamos parar de nos comparar por baixo. Por quem está em pecado, por quem está em desordem. É esse o padrão que nós temos que estar em comparação. Michel, você canta bem. Em relação a quem? Essa é a pergunta. Michel, você toca bem. Em relação a quem? Você prega bem. Em relação a quem? Essa igreja é uma bênção. Glória a Deus. Mas em relação a quem? Nunca vou me esquecer do texto que eu li do Francis Chan. 6.000 pessoas, uma igreja enorme na Califórnia, foi para a China. Quando ele contou o que acontecia, os irmãos da China riram. E não foi zombando não, porque pensaram que ele estava contando uma piada. E aí disse que chegaram para ele e disseram assim, lá no Oriente, no Ocidente. Foi sério, isso tem um texto na internet, se você quiser ler. Vou fazer uma pergunta séria, diz os chineses para o Francis Chan, olha. Vocês têm a mesma Bíblia que nós? Não acredita nisso não. Tem. Mentira. Não pode. Irmãos. Como a igreja perseguida nos chama? Eu sempre pergunto para o pastor que ele fica todo errado de falar. Prostituta. Sabe como é que a igreja da Coreia do Norte, da China, da África, chama a igreja do Brasil, dos Estados Unidos? Prostituta. Meu Deus. E aí vem o autor aos Hebreus e diz, vocês estão cercados por uma grande nuvem de testemunhas, que tem assistido o modo como vocês estão vivendo. E eu sei, irmão, que essa palavra é dura, mas é porque eu estou impaciente de ver gente clamando por avivamento, e que não tem coragem nem de desligar a televisão, de desligar o celular, de dar um prato de comida para alguém na rua. Você não quer avivamento, irmão. Me perdoe. Você não quer mais de Deus. Você quer viver a sua vida, comprar o seu carro, a sua casa e ir para a Disney. Avivamento é entrega total, irmão. Avivamento é o padrão inteiro de entrega e renúncia. E eu não ousaria, irmão, não ousaria, em 2020, querer criar uma pregação para impressionar você. É por isso que eu estou lendo tanto a Bíblia, porque está aqui, ó. Está aqui. Esse é o padrão. Mas deixa eu te dizer algo.
Tá bom, chega de amassar. Hebreus 12. Depois do portanto tem algo que alegrou o meu coração, irmão. Olha aqui, Hebreus 12, 1. Depois do portanto vem algo para acender uma luz na igreja de hoje. Que é também nós. Nós podemos. Isso aqui tudinho que eu li também é para mim e para você. Você acredita nisso? Acredita? Eu não vou nem cobrar que você responda, irmão. Mas se você responder, e amanhã quando chegar no seu trabalho, que tiver alguém precisando de oração e você não orar, você não acredita. Não responda não ninguém. Responda só para você. Você acredita que isso aqui é para mim e para você? Fé cobra de nós uma ação. Vou perguntar de novo, responda para você em silêncio. Você acredita que isso aqui é para nós? Você acredita que nós podemos ver mar abrindo, aleijados levantando, surdos ouvindo, cegos vendo? Fé, geração, o que é que nós estamos esperando, se a gente acredita, para começar a orar por pessoas assim? Não, Michel, eu não vou orar, porque eu posso ligar para o meu pastor e ele vai lá na minha casa. Não, irmão, Deus está querendo levantar um povo, Deus está chamando o nome de cada um de nós individualmente para juntos sermos o corpo de Cristo. Eu e você, nós juntos caminhando para esse lugar. Eu e você juntos caminhando para esse lugar. Michel, eu não vou conseguir. Eu sou tão fraco, eu sou tão pecador. Pela fé em Jesus, nós podemos. Pela fé em Jesus, nós podemos. É por isso que o texto segue. E ele começa o versículo 2 dizendo: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, nem tampouco desanimeis. Sabe, essas testemunhas, a palavra de Deus diz que Ele é a testemunha fiel. Apocalipse, capítulo 1, do 4 a 8, a palavra diz, escute. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Aqueça o seu coração, irmão. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que assiste diante do trono de Deus, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Escute, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todo o nosso pecado, e nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, sejam glória e domínio pelo século dos séculos, amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente assim será, amém. Eu sou o alfa e o ômega, declara o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir. E a testemunha fiel um dia vai voltar, irmão. E ele vai voltar para buscar a sua igreja e a sua noiva. E ele vai voltar para buscar um povo que não se dobrou diante dos líderes desse mundo, diante das tentações desse mundo, diante das concupiscências da carne, diante do pecado, da cobiça, do orgulho e da inveja. Ele vai vir buscar um povo que acreditou fielmente na sua mensagem e entregou a sua vida para que outros também fossem salvos. Um dia virá, irmão, e não é se, é quando, porque é uma certeza, Ele virá. Ele virá. E esse é o dia mais esperado daqueles que amam a Deus. Isso precisa te causar, sabe, desconforto, frio na barriga.
Esse é o dia mais esperado da igreja de Jesus, irmãos. O dia que Ele virá. E Ele virá. E Ele testemunhará sobre as minhas e as suas obras. E desse dia, irmão, não vai ter dom, não vai ter talento, não vai ter voz bonita para esconder quem nós verdadeiramente somos. Nesse dia estaremos diante dEle, sem as máscaras, sem as capas, sem os títulos, sem as desculpas. Ele olhará para nós e falará: já falei isso aqui, isso me assusta. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. A testemunha fiel testemunhará. Mas um testemunho pode ser a favor ou contra. Eu não sei você, irmão, mas eu quero receber um testemunho a favor do meu Deus. Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. E para quem foi que Deus disse essa frase? Para quem? Para Jesus, então Ele é o padrão. Então Ele é o padrão. E eu quero encerrar nessa noite. Ah, Jesus, Tu és santo, Jesus. Eu disse para vocês que o capítulo 12 estava ligado ao 11 e ao 10. Mas eu não citei o 10. Eu quero citar o 10 agora. Porque mediante essa fé, essas testemunhas, e mediante aquilo que Jesus fez por nós, e continua fazendo, nós podemos agir assim. Hebreus capítulo 10, versículo 16 ao 24. Eu quero que você leia comigo esse versículo, ouvindo a direção de Deus para essa noite. Amém? 16. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração, meu Deus, e as inscreverei profundamente em sua mente. Conclui: dos seus pecados e iniquidade nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de sacrifício pelos pecados. Sendo assim, irmãos, escute, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel, e consideremos-nos uns aos outros, para que nos encorajamos às manifestações fraternais e às boas obras. Como é que nós temos que chegar diante de Deus? Como? Com confiança. É por isso que Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima é necessário ter fé que Ele é real. Como é que a gente chega diante de Deus, irmão? Com confiança. Confiança em quê, Michel? Na sua palavra. Olha para mim, irmão, isso muda tudo. Muda tudo. Sabe por que muda tudo? Porque não espero mais sentir, não espero mais ver. Quando eu entendo que Ele está, eu me movo nesse sentido. E Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui. Eu vou repetir até você entender. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é o Justin Bieber. O Rei dos Reis está aqui.
Não é o jogador de futebol famoso que você gosta. O Rei dos Reis, aquele que é maior que tudo e maior que todos, está nesse lugar. Você acredita nisso? Ou porque você não sente nada, você acha que Ele não está aqui? Ele está aqui. Como diria aquela canção, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Ele é mais real do que eu que estou aqui na tua frente, irmão. Mais real do que a minha voz que você está ouvindo. Um dia vai acabar a minha voz, um dia isso aqui vai virar tudo pelanca, um dia isso aqui vai virar tudo poeira. Mas Ele é real. Ele é real. Onde está a sua devoção? Onde está o seu louvor? Onde estão os seus olhos? O nosso texto foi claro, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Onde está o nosso louvor? Onde está o nosso amor? Onde foi que nós nos perdemos? Onde perdemos a paixão? Onde perdemos o encantamento? Onde Deus deixou de ser interessante? Onde? A resposta é fácil, Ele não deixou de ser, irmão. Nós que paramos de olhar para Ele. Porque os nossos olhos e a nossa vida é ocupada demais. Meu Deus, Ele é a testemunha. Ele é aquele que pode nos fazer resistir aos sofrimentos, resistir às tentações, resistir, olhe para mim. Ai Deus, antes do culto nós estávamos orando pelos missionários, ao redor do mundo, olhe para mim. E o Espírito Santo tocou o meu coração, e eu liberei uma direção sobre a igreja, eu disse, não vamos orar por livramento. Que é isso, Michel desviou? Não, irmão. Nós vamos orar para que eles tenham coragem de fazer o que tem que ser feito. Para que eles recebam mais força para renunciar ainda mais. Para que eles recebam mais força para ser esses testemunhas, mártires, João Batistas desse tempo. E depois nós fomos orar uns pelos outros. E eu disse, ninguém é para orar aqui para Deus dar livramento para ninguém não. Hoje não. É para orar para dar força para renunciar mais. Força para se entregar mais, força para renunciar, força para abrir mão, força para aguentar sofrimento e perseguição, em nome de Jesus. Irmão, quem está na igreja há mais de 5 anos, levanta a mão. Irmão, quando foi que passou na sua cabeça você ver igrejas no lado de cá do planeta sendo queimadas à luz do dia? No Chile, na Bolívia, na Europa. A gente via isso nos países do Oriente Médio, irmão. A perseguição não vai chegar não, ela já chegou. E nós não temos que pedir para livramento. Esses dias nós estávamos na oração e o cara orando, Senhor, levanta prefeitos e vereadores que pensem nos evangélicos para que venham a nos livrar. Não, tem que nos livrar não, irmão. Se a perseguição estralar, nós temos que ter força para resistir mesmo. Desde quando o cristão está pedindo para ser livrado de perseguição? O mundo nunca vai nos amar, irmão. Escuta. A moda nunca vai nos amar. Se você for verdadeiramente de Deus, o mundo nunca vai te aplaudir. Essa conversa de que os evangelistas foram no carnaval. E aí as pessoas no carnaval foi uma bênção. Eu saí tão feliz, revigorada. Isso não é evangelho. Evangelho é se a pessoa tivesse tido aquele irmão, me deixou com raiva. Disse que eu era um pecador, que eu precisava de arrependimento. Porque nós preferimos, irmão, pessoas felizes do que pessoas salvas. Porque nós acreditamos mais no bem-estar do que na salvação eterna. Porque nós não entendemos que quando eu encontro uma pessoa que eu deixo de feri-la com a espada do Espírito e em amor, eu posso estar privando ela da oportunidade de conhecer a salvação. Porque eu sou muito bonzinho. Eu sou muito bonzinho.
Sou muito tolerante, respeitoso. Desde quando, irmãos, nós perdemos a paixão? Não existe evangelho sem paixão. A palavra de Deus diz que os olhos deles são como chamas de fogo. E nós somos os seus filhos. Nós somos sua família. John Wesley estava em chamas. Whitefield estava em chamas. Lutero estava em chamas. Pedro, Paulo, Estevão, o rosto dele brilhava que os homens não conseguiam olhar no rosto dele. Esses homens estavam em chamas. E nós ficamos nos perguntando por que o mundo não aceita o que a igreja está dizendo. Porque eles olham para nós e dizem, nem eles acreditam, porque não há paixão nos seus olhos. Você fala com mais paixão do Neymar do que de Jesus, irmão. Fala com mais paixão do Justin Bieber do que de Jesus. Fala com mais paixão do Free Fire do que você fala de Jesus. Você se programa todinho, quando tem uma final de uma Copa do Mundo, pinta a rua, compra bandeira. Mas você não tem coragem de fazer isso para evangelizar e quer me dizer que você ama Jesus. Nós não entendemos nem o que é amor, irmão. E nessa noite, o Espírito de Deus veio para nos ferir mesmo. Porque avivamento começa com arrependimento. Arrependimento, nós estamos muito altivos, irmãos. Muito grandões. Nós somos a geração do avivamento. Meu Deus, nós somos pecadores, sedentos da misericórdia e da graça de Deus. Nós somos homens que precisam do seu amor todos os dias. Nós precisamos nos arrepender, irmão. Porque a gente pode fazer 1 milhão de eventos e lotar 2 milhões de estádios. Se não nos arrependemos e pedimos perdão, não tem avivamento. Não tem. E sabe o que é mais grave? É que esses homens são a grande nuvem de testemunha para nós. Quem vai ser a grande nuvem de testemunha para a próxima geração, irmão? O que nós deixaremos para eles? Enquanto nós vivemos as nossas vidas, o diabo traça planos para tragar os nossos filhos, os nossos netos. Ainda haverá fé na terra. Oh Deus. Ainda haverá fé na terra. Ainda haverá fé na terra. Onde estão os 7.000 que não se dobraram? Onde estão aqueles que não se renderam? Onde estão aqueles que amam ao Senhor e que têm fé no seu nome? Onde estão aqueles que querem força para renunciar? Amar com todas as forças a esse Deus que é digno do nosso amor. Ah, Deus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmão, Deus veio te ver nessa noite. Ele veio te encontrar e Ele te encontrou. Eu quero encerrar nessa noite. Ah, meu Deus. Fazendo a mesma coisa que eu fiz ontem aqui na oração. Muita gente não estava aqui. Então eu quero fazer. Olhe para mim, eu quero contar uma historinha antes de fazer. Ai, Jesus. Um dia eu estava tocando o teclado e cantando. Olhe para mim, por favor. E, irmão, nesse dia Deus fez algo maravilhoso, algo tremendo. Olha aqui. Algo maravilhoso, algo tremendo.
Eu me lembro que no final do culto eu estava lá tocando teclado. E aí um pessoal veio começar a conversar e brincar. E eu estava todo pimpão assim no teclado, né? Eita, hoje foi fogo. Glória a Deus. Aleluia. Nunca vou me esquecer disso. Um dos pastores lá da igreja que eu frequentava pegou um tablet como esse, botou em cima do teclado, olhou no meu rosto e disse: nunca esqueça do motivo. E sabe qual era a foto que tinha nesse tablet? Vou botar aqui para você ver. Não desvie o olhar. Eu quero te dizer a mesma coisa nessa noite, irmão. Não se esqueça do motivo. Não se esqueça do porquê você está aqui nesse lugar. É por Ele, é por causa desse sacrifício aqui. É por causa dele que nós oramos, cantamos, irmãos. Chega de estrela gospel dentro da igreja, irmão. Chega de pregador famoso dentro da igreja, irmão. Esse é o motivo. Esse é o motivo que nos traz salvação. Desde quando arrumar cadeira se tornou mais importante do que louvar o Deus da nossa salvação? Desde quando programação se tornou mais importante do que o Deus da nossa salvação? Desde quando eu preciso de canções para adorar aquele que é digno de toda honra, glória e louvor? Desde quando eu preciso ser empolgado para me poder responder à presença de Deus? Lembre-se do motivo. Se você esquecer o motivo, você esquece de tudo. Esse é o motivo. Esse é o motivo, irmão. É só por causa disso aqui que nós temos chance de ser salvos. Por causa do sacrifício de Cristo. Por causa do sacrifício de Cristo. Eu quero encerrar nessa noite dizendo: olhe para a imagem. Se esse motivo não for o suficiente para te fazer ler a palavra, ter uma vida de oração, cantar canções apaixonadamente, levantar suas mãos, evangelizar, pregar, seja o que for, você não terá entendido o que cristianismo significa. Esse é o motivo. Essa é a razão de tudo que nós fazemos aqui, de tudo, de tudo, de tudo. Eu não quero ter banda, irmão. Eu não quero ter ministério. Se Deus mandar, a gente acaba até a mesa do Pai. Porque esse é o motivo. Esse aqui é o único motivo. O único motivo. Olhe para essa imagem, e agora eu vou terminar. Isso aqui é avivamento. Isso aqui é avivamento.